Todos, olá a todas. Estamos aqui iniciando o nosso programa Carne de Pescoço. Hoje vamos conversar com a escritora, compositora, cantora, poeta Estrela Ruiz Leminski. Vamos aguardar a sua entrada para a gente começar. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, 24 de outubro, 11h07 da manhã. E aqui estamos, 11h06 talvez. Aqui estamos nós. O que é um minuto? O que é um minuto na vida? Às vezes é muito, né? Às vezes é uma vida inteira. Vamos aguardar ela entrar para a gente começar. Vamos lá. Estou com o livro dela aqui, para a gente trocar uma ideia. Quando a Inocência Morreu, pela editora Iluminuras. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Quem estará com a gente hoje é Estrela Ruiz Leminski. Só aguardar ela aparecer por aqui. Tô lendo o livro dela, é bem legal, bem legal. Uma edição linda, assim, bem bonito. Um livro bem bonito mesmo. Para quem é iniciante no campo da leitura, é um livro que vale a pena, porque é um livro que tem figurinhas, tem fotos, tem desenhos, uma arte muito bonita mesmo. E o texto é primoroso. Vale a pena. Quando a Inocência Morreu. Então vamos aguardar mais um pouco. Ah, entrou. Entrou. Que legal. Ela já enviou aqui. Mandei o convite. Quer dizer, você mandou o convite e eu respondi. Bom dia! Bom dia! Que legal, cara. Que Eu achei, legal. eu achei que eu tinha perdido a mão aqui pós-pandemia, de como que entra nos negócios, como que faz live. Sim. Ah, Que massa. querido. Tudo bem Que com bom você? falar com você. Que ótimo ouvir, inclusive, que você está lendo o livro. Tô lendo, tá aqui, ó. Porra, tô achando muito massa, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Que Tá muito demais. legal. Tem várias Que bom. anotações.
anotações que eu fiz aqui já fui rascunhando, e enfim, estou achando bem bonito mesmo. É Ai, que ótimo. aquilo que você já disse, assim, né? É um livro que, cara, convoca a gente a pensar na nossa própria história, né? Eu fui o tempo todo que eu estava lendo, fui pensando, cara, como é que será que foi, cara? Outro dia o meu pai me mandou uma foto do bisavô dele que eu nunca tinha visto, assim, e aí era um pô, nome lá, alemão, não sei o quê. Eu pensei, cara, preciso saber dessas coisas, né? Como é que, da onde que veio essa? Bom, vamos, não sei, começar por aí, talvez, Pode né, ser, Estrela? pode ser. É, eu até brinco assim, né? Acho que também teve uma coisa que eu acho que acabou sendo eu, assim, a louca da genealogia, assim, da literatura, porque eu sempre tive que responder pela minha família, né? Então, assim, desde criança eu respondo essa pergunta, né? Como que é ser filha dos teus pais? E para mim sempre teve uma. Todas as vezes que eu vou pensar nisso, eu sempre tive uma barreira de pensar para trás, porque eu não conheci nenhum dos meus quatro avós. Os quatro avós já tinham falecido antes de eu nascer. Então eu sempre tive um sentimento de orfandade por parte de avós. Não sei se é por isso ou se por eu ter que responder muito e muito cedo, né? Desde criança eu respondo com frequência, né? Eu acabo sendo obrigada a refletir sobre isso, né? Assim, né? E isso me fez ter essa curiosidade, eu acho, de querer saber da onde que eles vieram, né? E campos tão etnias antagônicas e diferentes, heterogêneas, né? Dentro, inclusive, de cada uma das linhagens, assim, cheias de mistérios por conta disso, né? Que você fala assim, como que onde que um alemão, né? Foi conhecer uma espanhola, assim, né? Nessa Curitiba e geraram a minha mãe, sabe? Essas coisas assim que a gente para pensar assim, né? Como é que foi como é que foi o flerte, como é que foi o romance, assim, tem buracos mesmo que eu não fazia ideia. E vem dessa coisa de eu sempre ter a referência que eu tenho, que são dos meus pais contando essas histórias. Em algum momento eu já percebi que já era literatura, né? Se eram eles contando, primeiro que assim, né? Sempre é uma narrativa, né? A gente nunca consegue encostar na verdade, a gente sempre vai passar por histórias, né? E ainda vindo desses narradores, né? E aí eu falei, bom, eu vou ter que reconstituir eles de forma literária. E aí, nesse percurso, eu comecei primeiro a justamente querer ter material para trabalhar. Só que isso aconteceu uma coisa que é um clássico, que é eu viciar na pesquisa e não Hum. conseguir caminhar na literatura da coisa. Eu ficava só querendo, não, não, aquela coisa assim, meio que até uso uma analogia no livro com uma figurinha importante faltando, eu pensava, não, mas se eu achar mais essa coisa aqui, aí eu vou poder escrever. Aí eu vou fechar o elo. Uma busca infinita, assim, da mesma forma que a gente não vai se conhecer infinita, né, de forma completa, a gente nunca vai completar esse álbum de figurinha, que é a nossa árvore, né? Mesmo que a gente consiga ter uma sorte absurda de completar os nomes, completar esses dados, a gente sempre vai ter os buracos do que é mais humano, são as motivações, que são as paixões, que são os dramas, as inquietudes. E aí, com isso, eu falei, bom, já que eu vou ter que preencher com isso, então eu vou preencher efetivamente com coisas, já que eu vou partir desse lugar tão umbilical, tão pessoal, tão, né, familiar, eu vou preencher com coisas mais universais, coisas que me interessam dizer, coisas que partem da minha inquietude, obviamente, mas que vão falar dessa perspectiva. E eu, a princípio, eu ia ficar efetivamente numa coisa bem ao redor dos três ramos familiares, e aconteceu um problema, assim, algumas coisas engraçadas nesse percurso, e uma delas
que justamente ser filha do meu pai atrapalhou horrores. Porque eu começava a pesquisar sobre o significado do Leminski, etc. E toda vez que eu ia, né, jogava no Google, era aquela coisa. Você quer dizer. Eu falava Leminski. Você quer dizer Paulo Leminski? Eu falava, não, eu quero qualquer coisa menos Paulo Leminski. Não é assim, exatamente o Paulo Leminski que isso eu já, né, já sei. Eu já, né, tô aqui falando disso há anos. Eu quero saber do resto. E nisso, inclusive, de descobrir que consegui fazer coisas assim pela minha família muito fantásticas, descobri o sobrenome original, porque meu pai mesmo dizia que o Leminski, que o vô dele dizia que o sobrenome Leminski não era o sobrenome original da família. Eu consegui descobrir esse sobrenome original. Eu consegui fazer aparecer mulheres que tinham sido completamente apagadas da história, né? Até em biografia do meu pai contava uma história completamente diferente, completamente fantasiosa, e tá lá, tá dito como se o biógrafo fosse onipresente, onipotente, como se ele estivesse lá na época. Ele conta, o Pedro Sim. Leminski veio com a Catarina e o Miguel, e isso é uma mentira absurda, quer dizer, uma mentira não, é ficção. Só que ele não fala como ficção, ele não fala. Só que, e o problema do caso, uma pesquisa séria, como uma biografia, ele não dá as fontes. Então não dá para saber nem se alguém mentiu para ele, ou se ele supôs e não quis contar pra gente que era uma suposição, ou se foi, enfim, se foi um erro na papelada, enfim, erros aí que nesses percursos e nesses percalços meus de pesquisa, eu percebi que até o fato de eu ter virado mestranda em música e virei uma pessoa acadêmica muito respeitadora de fontes, né? Aquela coisa assim, né? Santa BNT, Santa Academia para trazer metodologia. Eu fiquei muito rata das fontes, assim, sabe? E me ajudou pra caramba nisso. E aí, nisso de ir pesquisando cada uma das famílias, algumas eu tinha os caminhos, né, efetivamente, mas me faltava justamente o lado paterno da minha mãe. O meu vô, ele músico geminiano, casou várias vezes, teve vários filhos, filho fora do casamento, e virou uma grande incógnita que eu não tinha por onde procurar. Não tinha. O lado alemão eu não tinha, né, assim, não sabia nem o que fazer. Tinha muitos buracos. E eu tinha quase um quinto capítulo que era todas as fichas que foram caindo para mim, os insights, as angústias, esse olhar de procurar o lado genealógico e sempre ter esses buracos nas partes femininas, né? E que isso era uma coisa recorrente nas famílias, né? Ah, fulana de tal é a fulana Botticelli. Não, a Botticelli era o marido dela. E às vezes a fulana Botticelli nem era italiana, sabe assim? Isso aconteceu na minha família. A tal da Catarina, que era dita polonesa, ela não é polonesa, ela só casou com o Pedro Leminski. Eu tenho esse buraco de não saber de onde que a minha bisavó veio. Possivelmente ela era húngara. E isso não. Isso, assim, isso é também eu tô aqui num trabalho de arqueóloga, de juntando peças, e possivelmente ela é húngara, mas dificilmente ela é polonesa. Então, assim, tem coisas de etnias que são apagadas justamente porque as mulheres casavam, perdiam os sobrenomes e seguiam o barco. Essas coisas estavam dando um outro capítulo. E foi muito maluco porque isso eu acabei tendo que. Quando eu falava sobre isso com as pessoas, eu via que era uma coisa que tinha que estar de alguma forma, e eu não queria de jeito nenhum que aparecesse estrela lá. Tipo, não queria um eu, sabe? Sim. E eu tive que transformar, então, uma personagem do futuro, né? Que o Marcelino Freire fala que é quase um ensaio sobre a genealogia e a ancestralidade, que eu acho que é o capítulo que mais provoca as pessoas a refletirem sobre o seu passado, né? E, e lá ela foi ali que eu usei a minha dicção, ali é o lugar onde eu me joguei mesmo como diz o próprio Marcelino Freire, para me vingar, sabe? A literatura enquanto vingança, assim, porque é para colocar assim esses esses dedos na ferida da pesquisa histórica mesmo, dessa invisibilidade das mulheres que é tão recorrente em tantas áreas
e que a gente às vezes olha pra fora, mas não percebe que dentro da nossa família a gente também não sabe como é que foi a história dessas mulheres que são geralmente as detentoras da história, né? As famílias perpetuam por causa delas, as famílias propagam as histórias através dessas mulheres, né? E a gente muitas vezes não sabe a história delas mesmas. Sim, exatamente, exatamente. Eu entendo do que eu tô, até onde eu cheguei aqui no seu livro, e me parece que isso que fica o tempo todo ali, né? Assim, na espreita, né? Essa questão das mulheres, delas virem à tona, né? E como se fosse, me parece assim, uma revelação, assim, né? De tipo, não, cara, não, assim, é, os heróis, né, são heróis porque tiveram mães, digamos assim, né? É, Não, não seria possível, né? exato. É E muitas bem vezes os heróis legal. são horríveis, né? Você tá lendo, então Então, desculpa o spoiler, mas o último capítulo é muito sobre isso, assim. A gente tem, né, se a gente vai a fundo da história dos heróis, é uma história mais horrorosa que a outra, né? é bem isso mesmo. Bem isso, porque eu não sei se sou eu, né? Porque aí é o leitor, assim, né? Mas eu fico ali procurando, sabe? Esperando, "Ah, agora vai aparecer ali, ó, olha ali que tá chegando ali, sabe? Tipo, essa sensação, assim, sabe? Aham, De que super. tá, de que tem alguma coisa que está ali na iminência de se revelar uma verdade, né? Assim, Aham. uma verdade que eu acho que é bem importante, assim. Tem uma frase aqui que eu queria destacar e falar com você um pouco, assim, que diz assim, né? Se o amor nasce no terreno da neurose, a lucidez é uma ilha voluntária. Eu já tive uma bússola. Cara, eu achei isso fantástico, assim, cara. Eu queria que você falasse, explicasse para mim, como leitor, o que onde você tá querendo chegar com isso. Esse capítulo, que é justamente essa Luísa, que é essa minha neta do futuro, que ela fala da avó frustrada, ela tem essa coisa de falar até da matriosca, né? De ver uma foto da mãe, que isso sempre Eu usei muitas coisas que eram meus encantamentos de juventude para essa personagem, né? E ela já parte desse lugar, que é olhar a foto da avó grávida da mãe dela e pensar, eu tô nessa foto, porque se as mulheres elas já nascem ali com os óvulos, né, a gente tá no feto, a gente já tem os óvulos ali, né, ela já tem metade dela dentro da foto da avó que ela não conheceu, enfim, a própria matriosca ali, né. E ela tem essa coisa, a Luísa, esse capítulo, ele é o onde, porque cada um desses capítulos, eu queria muito que tivesse essa questão, que fosse uma pergunta que fizesse guiasse a narrativa mesmo, fosse o norte, sabe, da narrativa. Sim, Então a Luísa, ela parte desse lugar que é de uma. Até já me perguntaram, né? Quem que é essa pessoa que vai embora e tal. Mas como eu tô falando o tempo todo dos imigrantes, a gente pode pensar até que é a própria. É, até o nosso lugar de origem, né? Que é a nossa. Pessoas que vão embora ficam para sempre apaixonadas por esse lugar, né? Que muitas vezes quando você volta não tá mais lá, né? Que é essa coisa do amor quando, né, você reencontra uma pessoa, ela é outra pessoa, você é outra pessoa. Então, eu queria fazer esse capítulo que ele tivesse essas duas questões, assim, desse lugar, desse amor, desse outro que te move, e o tempo todo partisse dessa questão da questão do lugar, do pertencimento e do despertencimento, e com essas expressões que a gente usa, do tipo, eu tô perdido de amor, tá? Então, significa né, que existe um lugar, então, de encontro do amor, né? Se você tá perdido de amor, é como se fosse o auge pra gente da paixão, é o estar perdido, não é o se encontrar, né? Então, eu fui partindo dessas expressões nossas referentes a essa questão de lugar. E entrei muito mergulhei nessas questões e, claro, né, fazendo minha terapia e essa doideira toda. E cheguei nessa questão, assim, que eu falei, gente, é muito doido, que é uma questão até que eu tenho sobre
o próprio fazer artístico, que é um perigo a gente buscar a absoluta lucidez, né? Porque a gente deixa de ser artista, a gente deixaria de se apaixonar, né? Porque faz parte, a gente, quando a gente se apaixona, é porque a neurose casa certinho com a outra pessoa. Então, é quase do tipo, aquela coisa assim, que é o clássico, assim, do casal, que um dos dois só faz terapia. Aí se cura e se desconecta. É quase como uma engrenagem que se desconecta, né? Sim. Então, o fato de você buscar essa lucidez absoluta vai te fazer realmente entrar no lugar de não, eu me basto, afinal eu me basto, afinal eu não me movo pelo outro, né? E como essa questão é a questão dessa minha personagem, ela mente para ela mesma no início da história, que eu vou tentar cidadania. Não é para ir atrás de você, ela tá tipo, ela tá ainda dissociando. Eu precisava que essa personagem fosse crescendo, ela fosse perdendo essa inocência. Todos os personagens, eles vão passando por um amadurecimento e mais que um amadurecimento, eles vão perdendo, todos os personagens têm essa questão no processo, e cada um por um motivo e cada um de uma forma. Então a Luísa, para mim, isso era o salto dela, era quando ela conseguia. Eu falava assim, o que eu preciso que a Luísa cresça e vire tenha uma sacação sobre ela ser ela mesma e sobre ela, pelo menos, intuir como se mover por ela mesma no mundo. Então, por isso que eu jogo assim, ó, eu já tive uma bússola. Tô perdida, mas agora eu sei por onde que eu começo a me. Como é que eu vou achar esse GPS, assim? Cara, que bonito isso, né? Assim, eu achei lindo, assim, que essa essa aproximação que você faz o tempo todo, né? Com o humano mesmo, né? Com a coisa mais, porra, despidos, né? Dessas nossas ferramentas, dessas nossas armas, sei lá, de proteção, e você meio que traz essa coisa escancarada, assim, né? Desse humano, né? Dessa inocência que se perde, né? E se perde para a vida mesmo, né? Eu acho que é aí que talvez a vida seja mais inteira, né? Assim, mais tem tantas ilusões, enfim, né? E eu queria te perguntar uma coisa, Estrela, que assim, porra, assim, você que tá, né, uma pessoa que é tão dentro desse universo das artes, do mundo das artes, cara, assim, a arte ela tem essa possibilidade, né, de fazer a gente, sei lá, assim, né, flutuar como uma penugem ali no céu, assim, ficar e ao mesmo tempo ela nos crava na terra, na realidade, na crueza, assim, é como se fosse um pinheiro Uhum. ali que não sai daquele lugar, né? O que que te move como artista, assim, né? Por que que você faz isso, assim, por que que você trabalha com arte, né? Assim, isso, assim, porque você tem uma história, porque você tem uma família de artistas, então não sei o que lá, não sei o que lá, né? Mas eu acho que é para além, né? Porque como você falou ali, né? Assim, ser filha do seu pai também traz dificuldades, né? Também trouxe Uhum. ali na sua pesquisa, aparecia isso, né? Aham. Você sabe que Então, eu já tentei trabalhar com outra coisa, né? é? Claro, eu tentei, eu falei, não. E assim, não era nem uma coisa tão distante, porque também, assim, de qualquer forma, eu tenho pais múltiplos, né? Que trabalharam com várias coisas. Então, para muitas áreas que eu fosse, eu esbarraria. Então, eu acabei indo para duas que de alguma forma esbarrariam, que é publicidade. Tentei começar a faculdade de publicidade. E em algum momento eu entendi que eu ia trabalhar para os meus colegas e os meus colegas que iam ganhar dinheiro e que eu ia vender a minha criatividade ali para eles. Eu falei, prefiro continuar amiga deles e fazer coisas que efetivamente me apaixonem, né, criativamente. E, e aí a outra faceta foi justamente quando eu saí daí eu fui para música, que isso era uma paixão minha desde sempre. E que, claro, né, também tá, os dois estão ligados a isso, mas nenhum dos dois efetivamente se aprofundou em teoria musical, nem se bancou para gravar disco, etc.
Então, eu achei ali a minha paixão primordial, inicial, né? Seguia paralelo com eles, mas não era exatamente no mesmo campo. E nesse caminho, em algum momento eu fui indo, fui fazendo mestrado em música, dei aula de música para criança. Então, assim, né? Ambos também são professores. Meu pai era professor, minha mãe deu muita oficina de haikai. E eu dei aula também, então também não está muito longe, mas de música e para Uhum. criança. E estava indo, e em algum momento acho que eu realmente achei que eu ia ser professora universitária, porque eu terminei mestrado, comecei a trabalhar numa universidade, ajudei a fundar uma faculdade de música em Santos. Mas aconteceu justamente que eu estava ali nessa a... eu não conseguia deixar de fazer essas coisas, eu não conseguia deixar de escrever, eu não conseguia deixar de fazer música. E o meu pai efetivamente começou a crescer muito. Foi a época que a gente organizou toda a poesia e o Múltiplo Leminski, que foram duas, né, a exposição e o livro foram duas coisas que foram alavancaram efetivamente a carreira dele. E meio que foi um chamado. Então, como eu já vinha na música, veio a minha mãe mesmo falou, cara, você conviveu exatamente com o lado é, musical do teu pai. Então, se alguém pode mostrar esse lado, é você. E isso, assim, eu tava em 2010, fiz um show. E em 2014, eu falei, cara, agora tá na hora que a gente fez a exposição, né? O Múltiplo Leminski, a exposição grande, e tava organizando mesmo e apresentando cada uma das facetas, a minha irmã organizando o acervo digital para os pesquisadores. A gente realmente foi atacando para todos os lados para disponibilizar essa obra. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer um CD de intérprete, que era uma coisa que eu sempre fugi. Na faculdade tinha aula de canto e piano, eu fazia piano. Canto e flauta doce, eu fazia flauta doce. Jesus do céu, pra que fazer flauta doce? Eu fiz flauta doce porque eu fugia da aula de canto. E aí, como ler minhas canções, como não era uma coisa da trajetória de cantora da MPB, era uma coisa para cantar rock, eu me joguei, assim, cara de pau 100%, porque eu pensei, qualquer coisa que eu cantar aqui, inclusive eu vou estar mais afinada que meu pai, entendeu? Ele já tá no lucro de estar apresentando, gravando um disco e fazendo um negócio, uma compilação. Então, beleza. Então, me joguei nessa do Lemins Canções. E aí, desde então, eu percebo que não. Eu, assim, a minha questão não é nem sobre trabalhar com outras coisas. Eu acho que, assim, se acontecer qualquer coisa, eu trabalho com outras coisas, mas isso de permanecer fazendo, de permanecer escrevendo e de continuar na música é uma coisa que eu não faz parte de mim. E é muito doido porque é ambas as coisas. Eu não consigo, já me perguntaram se é mais da música ou mais da literatura. Eu não me peça para escolher, entendeu? É tipo como se fosse dois filhos, assim. Não me peça para escolher, sabe? Então eu não consigo deixar de fazer isso. E eu, em algum momento, claro que eu me perguntei, né? Das pessoas perguntarem, ah, tem influência dos teus pais? Gente, eu tenho vídeo meus muito pequena dizendo que eu ia ser poeta. Com 6 anos de idade, eu escrevi o primeiro poema, sabe? Então, na verdade, antes de começar a escrever, eu escrevi meu primeiro poema. Eu ditei o meu primeiro haikai. A única vez que eu lembro meu pai efetivamente brigando comigo foi porque ele disse pra mim, filha, esse livro aqui é muito especial pro papai, por favor, não risca. E eu achava o máximo riscar a primeira página, porque eu ficava vendo os meus pais autografando. E autógrafo pra mim o que que era? Você pega a primeira página e desenha. Então, basicamente, todos os livros da biblioteca do meu pai, a primeira página tinha o meu risco. E aí, o que que eu fiz? Um livro grande, branco, bem bonito. Fui lá e meti a caneta. Daí essa foi a única vez. Então, assim, era de muito pequena essa coisa de ter essa relação com os livros, essa relação com uma coisa que é. Disso que a gente estava falando, que eu levo até para o meu terapeuta, que eu acho que é um certo desvio de pensamento que a gente tem. A gente que está dentro do universo das artes, assim. Tem um olhar que olha diferente para as coisas. Então, eu não consigo me ver parando de fazer isso de qualquer forma. Sim, sim, sim. Não tem como escapar disso, né?
Eu acho Não. que é uma coisa que nos toma e, enfim, não tem como a gente, sei lá, não tem como se livrar, né? É uma peste mesmo que nos toma, né? E a Isabel até comentou aqui, ainda bem, né? Ainda bem que isso não te livra, né? E 80 anos, oi? Como, não estou te escutando agora. Tá E agora? agora sim, É, agora sim. a Voltou. gente tem uma anedota entre os amigos, que essa coisa pandêmica, assim, a gente falou, tá, e no apocalipse, se acontecer um apocalipse, o que que a gente faz? Aí cada um tinha uma função, uma é médica, outro sabe, ele sabe fazer coisas de madeira, cada um tinha uma função no apocalipse. Eu falei, gente, eu vou fazer o mapa astral do apocalipse, vou relatar o apocalipse e vou fazer a nossa música de fim do mundo. Vai ser a minha função, né, do apocalipse, vão ser essas três coisas. Sim, sim, sim. É exatamente isso, né? Assim, a arte ela não tem essa função prática, né? Mas ao mesmo tempo ela é, sim, a gente não consegue talvez existir sem ela, né? É, E eu acho que tem uma, eu acho que é aquilo que nos amolece um pouco, né? Nos dá um pouco mais de humanidade, de sensibilidade, né? Esse sim. encontro com a arte, né? Não Eu acho importa que qual seja. o maior elogio que eu ouvi do livro até agora, que me falaram ontem, inclusive, que eu falei, nossa, que foi uma coisa que me passou quando eu estava escrevendo, era, quando você fala de humanidade, né? Eu falei, eu preciso escrever um livro que a inteligência artificial não escreveria. Ah, Eu não posso contar pegar a história da família e botar, conta aí, né? E então teve essa coisa do aprofundamento da radicalidade do lado mais humano, talvez até por isso, sabe? sim, sim, sim. Você tem essa preocupação, assim, com esse, olhando para frente, assim, com essa questão tecnológica, até com o fim do mundo e com Ah, tudo eu isso acho que que está todo mundo acontecendo? tem, né? Eu acho que todo mundo tem, assim, num sentido de olhar eu tenho isso, de olhar as paisagens da Palestina e falar, meu Deus, podia ser aqui, Sim, né? Era uma cidade, eram pessoas, era uma cultura milenar sendo destruída, assim, cada vez, né, que eu olho todas as cenas, né, aqueles prédios históricos, enfim, né, e as pessoas. É toda uma cultura, toda uma civilização, enfim. Então, assim, eu não tenho como não me transpor de alguma forma e pensar que, sim, a gente, como um país riquíssimo em recursos naturais, a gente não está, inclusive rico em petróleo, a gente não está nem um pouco fora da rota de colisão, né? sim, E apocalipse climático e todas essas coisas. Então, claro que eu penso assim, mas do ponto de vista da inteligência artificial, eu penso que é como o surgimento da calculadora, que as pessoas eram meio contra e virou um recurso. Não substituiu o nosso cálculo mental, mas virou um recurso. Então, eu acho que a inteligência artificial, enquanto recurso, está aí. E acho que sim, a literatura mecânica, a literatura sem inventividade, assim como a música sem inventividade, ela vai se diluir cada vez mais com a inteligência artificial. Ela virou uma coisa que, se você faz só o, o café com pão ali, né? Você realmente vai competir com os robôs, né? Eu quero crer, minha porção otimista quer crer que a saída é a radicalidade, é a inventividade máxima, esse experimentar completamente heterogêneo, né? Até porque eu já parei para pensar, se eu escrevesse um livro de um estilo só, a partir do momento que eu escrevesse o segundo livro no mesmo estilo, a inteligência artificial já pode fazer um livro by Estrela Ruiz Leminski. Então, sim. eu pensei, mais um motivo, eu que sempre, inclusive, fui criticada nos meus livros de poesia por me jogar em estilos diferentes. Como Acho que não, agora é a única saída, né? Pra gente não ser robotizado, pra gente não virar, pra nossa arte não virar um algoritmo, né? sim, sim, exatamente, exatamente. Isso é algo que eu não acredito que seja possível a inteligência artificial substituir.
né, a produção artística, né? Assim, sempre vai ter uma coisa meio uma cópia, né? Uma cópia de vários, enfim, né? E eu acho que a subjetividade, né? Isso que você traz no seu livro, né? Assim, essa é uma história, é uma narrativa que vem já né, de séculos aí e que chega até você, né? Então tudo isso de alguma forma reflete na, na escolha da palavra que você vai colocar naquele lugar, Sim, né? Esses efeitos, digamos assim, da ancestralidade não tem como a inteligência artificial, né, enfim, tentar de alguma forma fazer substituir, né? total, Então, total. né, eu acho que esse é um aspecto bem importante mesmo. Su. Deixa eu te perguntar, como é que é essa, como eu posso dizer, a sua vida nesse ano, né, pensando nos 80 anos do Paulo Leminski? Nossa, gente, não, que loucura. Pois é, todo ano a gente comemora. A gente tem o nosso, a gente brinca que a gente tem o nosso Leminski Day, assim, a gente sempre marca. Essa sequência de coisas, né, do Toda a Poesia, que foi na véspera dos 80 anos, exposição, esse disco saiu no 70, então tem essa coisa da marca das décadas, né? E esse 80 teve um quê diferente, assim, porque tinham várias coisas que foi diferente porque a gente já tinha colocado, assim, né, essa feito esse trabalho mais básico de fazer essa compilação dessa obra, né, tanto da poesia quanto da música, uma exposição. Ele ganhou uma projeção muito diferente nesses 10 anos, efetivamente, teve um crescimento muito grande. Nesse momento, né, o nome do meu pai está numa fase, inclusive, de internacionalização, com a exposição indo para os países, já, né, já rolou em na Polônia, né, tem alguns lugares Uhum, da Polônia que ele é leitura obrigatória, porque como ele é o polaco brasileiro, então para ler a literatura brasileira passa por Paulo Leminski, Portugal, Madrid e muitas traduções também, né? Então, isso era uma coisa que já estava vindo e a gente talvez tenha sido o ano que a gente mais se permitiu efetivamente trazer esse clima de celebração, que eu acho que quando a gente celebra o nome do meu pai, a gente tá, ainda mais em Curitiba, a gente tá trazendo, na verdade, uma. Celebrando um cara que pôs essa cidade no mapa. sim. Porque ele não é só um grande. Né? Eu cresci também com o crescimento do nome dele. Então ele partiu ali de um lugar de ser um nome importante de Curitiba para hoje ser o maior poeta pop do Brasil, Uhum. né? Então, assim, é um salto gigantesco, né? A gente tem hoje o Walter Ugumãe escrevendo um texto maravilhoso, né, sobre ele. Então entra num lugar de que não se discute mais o valor da obra, né? Só discute o valor da obra quem não conhece a obra. E aí, né? Aí isso é o problema de quem não leu, né? Então, assim, a gente pôde ter esse caráter de fazer vários eventos de novas edições de livro e um grande festival de música na Pedreira Paulo Leminski, porque também é um lugar emblemático na cidade e calhou de ser no sábado, 24 de agosto, que era o dia que ele faria 80 anos, também era o dia do primeiro evento que aconteceu na Pedreira há 35 anos atrás. Então, assim, e 10 anos do Lemins Canções, eram muitas datas comemoradas simultaneamente, e foi muito lindo como mobilizou muitas pessoas, assim, a gente realmente ficou muito surpresa do quantas pessoas estavam lá e que às vezes estavam por causa da primeira banda, mas ficaram até o final e vice-versa. Era um dia de frio, era um dia de chuva. Então, assim, foi muito bonito, porque a gente enxergou. Isso é uma coisa muito maluca, assim, né? É, porque enquanto filha, é claro que a gente tem orgulho, a gente quer divulgar o nome dele, etc. Mas é como se a gente compartilhasse um grande amor junto com pessoas desconhecidas,
que a gente não faz a menor ideia, mas a gente vê que são pessoas completamente apaixonadas, pessoas que vieram morar em Curitiba por causa dele, pessoas que vêm conhecer Curitiba por causa dele. Então, é muito bonito, assim, tem sido muito emocionante. E a gente está assim, ainda vão ter, né, eventos até o final do ano. Na terça-feira eu faço um bate-papo no Auditório Regina Casilo com o Paulo Vítola e com a minha irmã. Eu vou fazer um show com o Paulinho Boca de Cantor ainda no Paiol. A gente vai fazer um bate-papo. O Paulinho Boca, que foi parceiro do meu pai, gravou canções com ele, né, que é o cantor dos Novos Baianos. Então é uma coisa muito, vai ser Legal. muito, né? Isso final de novembro. Então a gente ainda tem, ainda estamos celebrando, é um ano inteiro de. Sim. Como daqui de novo? Ele foi. O meu pai, pela primeira vez, dependendo do lugar que eu seguro o celular aqui, desculpa, agora eu vou segurar para cá. Tranquilo. É, meu pai, pela primeira vez, no início do ano, ele foi celebrado e homenageado num evento de música. E que não é qualquer evento, é a Oficina de Música de Curitiba. Enfim, então a gente está assim de janeiro a dezembro, né? Com muitas coisas, assim, num lugar de muita celebração. E eu até fiquei na dúvida se eu segurava esse livro para lançar no que vem, mas primeiro que eu já estava há 8 anos, eu precisava, né? Queria muito, estava nessa angústia, eu peguei uma brecha ali que não tinha nenhum evento, e eu acho que de alguma forma também, por eu estar cutucando as raízes do meu pai, eu também trago uma trajetória sobre ele muito importante. Eu acho que tem uma. Quando se pergunta assim, nossa, quem é o Paulo Leminski, como que ele foi isso, tem toda uma. Questões que estão ali em lugares simbólicos nesse livro, tem lugares sutis, né? Mas, obviamente, são lugares que eu trago por um lugar de extrema intimidade, por saber quais eram as questões da minha avó, quais eram as questões do meu avô, como que o meu pai se localizava dentro dessa estrutura familiar de pai e mãe, e como ele se localizava dentro de uma estrutura de uma família polonesa que tinha que era inclusive racista, e como que foi para o meu avô quebrar com isso e casar com a minha vó, que era negra, indígena e portuguesa, e tinha essa mistura classe simbolicamente brasileira, e só que era Sim. essa brasilidade dentro de Curitiba. E como que foi para essa família, né? Que meu pai era primo, minha avó era prima direta do Valtel Branco. Então, como é que era para essa família de músicos negros em Curitiba, né? E como foi importante para o meu pai e como ele tinha orgulho, né? E era um lugar, justamente por essa configuração, né? Ele tinha todo meu esse bisavô português, o Fernando Pereira Mendes, ele era poeta, ele, né, ele publicava no jornal, ele fazia parte de academias de letras. Então, esse lado materno trouxe para o meu pai toda essa questão das artes e do mergulho disso tudo, mas com o rigor do meu vô polaco, que aprendeu, que na verdade nasceu no Brasil, mas ele cresceu numa colônia, ele aprendeu português de forma artificial, de forma dicionaresca. Então, o meu vô era extremamente rígido com a coisa escolar, né? Com a coisa correta, com o português. Ele entendia a importância da escolaridade. E essa mistura gerou meu pai, que era essa pessoa extremamente erudita, mas que não desperdiçava nenhum repertório, que ele não desperdiçava esse lugar da confluência artística, que é muito caracterizada pela música, né? Então ele vem dali de um cara que escreve o Catatal, que já começa com a obra-prima, para chegar depois e com a cara com a coragem dizer, os maiores poetas da minha geração estão nos discos, né? Então, assim, para ele poder dizer uma coisa dessa, ele estava ali falando de um ponto de vista do cara que efetivamente vasculhou toda a poesia, né? Que entendia tudo de poesia clássica, de poesia brasileira desde os primórdios, mastigava simbolismo, né? No café da manhã para poder dizer, né? Que ali, né? Decupou toda a poesia concreta para daí poder dizer, olha, os maiores poetas da minha geração estão na música popular.
Então, essas coisas a gente olha e fala, meu Deus, como que, né, isso se deu numa cidade como Curitiba? E de alguma forma eu coloco isso quando a Inocência morreu, isso tá presente. E não tá presente por uma questão minha de querer mostrar, eu vou querer colocar o meu pai, não. Eu coloco aí porque são minhas questões de alguma forma, né? A partir do momento que o meu Uhum. pai é uma questão para mim, a minha mãe é uma questão para mim, essas questões de por que eles viraram artistas e qual foi o caminho, né? Por exemplo, no caso da minha mãe, que vem de um lado a materno, extremamente católico, que só tinha a Bíblia em casa, e minha mãe começa a ser reprimida a ler livros, isso vira a grande rebeldia da vida dela. A grande revolução dela foi ser: eu vou devorar todos os livros, eu vou viver nas bibliotecas e eu vou escrever escondido. Né? Então, isso vai trazendo já, apontando ali, né, para os meus pais nas suas histórias de criança mesmo, quem eles vão ser hoje. Quando você olha, você vê Alice justamente uma pessoa que é revolucionária e usa as palavras dela ali para né, quebrar os padrões e ver o meu pai também fazendo juntando é, universos opostos e trazendo uma multiplicidade de referências que hoje, em tempos de internet, a gente acha normal. Mas ele fez isso em tempos em que ele estava respondendo a movimentos claríssimos. Era assim, era o modernismo, era a poesia concreta, né? Né, o movimento antropofágico, era um movimento simbolista. Então ele tinha uma definição muito clara e ele olhou isso tudo e falou: não, eu vou pegar de um tudo. Na música, a mesma coisa. Na época deles era ou você ouvia Caetano ou você ouvia Chico. Sim. Era ou tropicalismo ou música de protesto. E o meu pai tava ouvindo Chico, tava ouvindo Caetano, tava ouvindo Sex Pistols, tava ouvindo Bar, tava ouvindo Itamar Assunção e tava ouvindo música de trilha de filme que ele gostava. Né? Meu pai, quando ia ver filme, ele não estava vendo Godard, ele estava vendo Bang Bang. Então, assim, essa confluência de coisas, né, é, é meio precursora desse universo nosso de internet, que eu vejo que não tem mais possibilidade alguma de ter um movimento claro na literatura, porque justamente cada um virou um universo. Eu acho que o meu pai ele foi uma referência libertadora para a gente fazer essa transição, sendo que ele não conheceu a internet, né? Nunca teve um Sim. computador, sentou uma vez na frente de um computador e não conheceu a internet. Ele era o cara que era tradutor de trocentas línguas. E eu realmente, assim, nesse ano me perguntaram muitas vezes o que ele estaria fazendo, né? Com 80 anos, meu pai acho que já estaria meio cansado de brigar na internet. Acho que de todo esse sistema, acho que ele estaria meio cancelado, porque eu acho que ele teria sido meio sincerão numas questões e veemente numas questões, sendo que sim, ele era um homem da sua geração, um homem que maravilhoso, mas que nunca trocou uma fralda. Então, com Sim. certeza, mil questões viriam, né, do decorrer disso, assim. E eu acho que ele seria, tendo um Google Translate, ele seria o maior tradutor do Brasil. Não sei se ele estaria no mesmo ritmo de produção, mas ele era tão apaixonado, ele dizia que existiam tinham clássicos maravilhosos, que talvez nunca virassem clássicos porque eles não eram em espanhol ou inglês. Ele não era nessas línguas, não foram escritos em línguas hegemônicas, né? Sim. Como em algum tempo já foi o latim, que foi a base por onde, inclusive, ele aprendeu as 8 línguas. Eles aprendiam latim no colégio, né? E daí ainda ele foi para o Mosteiro São Bento, então ele se aprofundou no latim e só através do latim dá para chegar em muitos lugares, né? E pai polonês, assim, né? Que foi alfabetizado, então através do polonês ele também tinha uma pista em muitas outras línguas. Então eu acho que a grande questão dele é que ele, justamente, ele não fazia as traduções de forma robótica, né? Ele dava a voz dele para as coisas. Então, eu acho que ele teria uma paixão muito grande
de estar nesse universo que a gente tem hoje, por exemplo, uma prêmio Nobel de Literatura que é coreana, coisa maravilhosa, né? Uhum. E isso é uma coisa inédita, muito fruto de um tempo que em outros tempos talvez, né, a gente nem sonhasse com uma coisa dessa. Então, Sim. um cara desse nesse mundo, assim, eu acho que estaria. Enfim, eu acabei divagando aqui para como ele seria, mas eu acho que esse ano, mais do que qualquer um dos outros anos, eu realmente parei para pensar como que ele seria, né, com 80 anos de idade, assim. Ah, cara, que legal, que bonito isso, assim, né? Que aqui em casa, assim, as minhas filhas, assim, tempo vai, tempo vem, na pandemia também. Ah, papai, preciso de um poema para a gente trabalhar na escola. Leminski. Ah, papai, preciso de um poema para trabalhar. Leminski. Sempre estava dando Leminski, porque eu acho que o Leminski, né, assim como ele foi uma referência, ele é uma referência, ele também seguirá sendo, né? Porque os textos dele são tão universais, né? São tão, é, digamos assim, eu não sei, eu acho que palavra usar assim, mas ele tem uma profundidade simples, né? Assim, as poesias dele, enfim, assim, é uma coisa clara, assim, né? Uhum. E eu acho que é uma referência para todos nós, né? E é como se fosse um bote salva-vidas, né? A gente está aí no meio dessa barbárie que existe no mundo muitas vezes. Vai lá, pega uma poesia dele, você lê, ou se encontra aí pela internet e dá um, Aham. né? Dá um respiro, Exato. né? Assim, né? Não, e é muito. Isso é uma coisa que eu acho que é um efeito que talvez meu pai não sei nem se ele tinha essa clareza da importância que ele tem para a juventude. Para a Porque juventude. não interessa a juventude que venha, a poesia dele sempre toca todos os jovens, todos os novos jovens e os jovelhos também, como nós, entendeu? A gente que né, já vai passando aí também continua gostando. Porque ele tem essa coisa, a ideia dele, ele falava, eu sou o difícil no fácil e o fácil no difícil. Né? Tem uma entrevista que ele deu na Aramis Milach, que é maravilhoso, porque ele fala com uma clareza meio desconcertante, eu digo assim, porque ele vira e fala assim: olha, eu me preparei para ser o maior poeta da minha geração. Se eu não for, foi porque eu falhei. Sim, é inegável. Ele efetivamente ele estava ali e a gente que tem esse material da genética literária de olhar a construção dos poemas muito graças ao fato de que ele não jogava nada fora, ele tinha muito medo de perder um poema, então ele anotava as coisas no papel e esse processo ia se acumulando e tá espalhado. A gente consegue olhar ali num caderno, às vezes tem um telefone anotado, uma palavra, e a gente olha e fala: ah, essa palavra aqui veio parar no Catatal. A gente acaba sabendo ali, mas se alguém não conhece a obra dele a fundo, fica completamente perdida. Quando a gente olha esses trajetos de poesia, é interessantíssimo como ele mexia em pouca coisa. Ele mudava uma palavra, ele tinha uma coisa, ele mesmo dizia, né, que era uma coisa das artes marciais, que ele treinava, treinava, treinava para que o golpe fosse preciso e único. Então era um pouco isso, assim, ele tinha uma coisa de botar, tanto é que tem várias anedotas. Quem trabalhou com ele na publicidade tem muitas histórias muito loucas dele tá. A galera tá na reunião do briefing com o cliente e ele tá na mesa do lado, e aí o chefe levantar e falar: Paulo, eu preciso te passar o briefing. E ele tirar o papel da máquina de escrever e ele falar: tá pronta a peça, né? Então, assim, de uma coisa, de uma precisão cirúrgica, é muito maravilhoso. O Carrascosa fala muito, porque ele também vem da publicidade e dá aula em faculdade de publicidade, é escritor, e ele fala muito desse papel dele. E efetivamente, até o fato dele ter sido publicitário também é importante, porque hoje em dia a gente não consegue pensar
em ser escritor ou ser músico, sem pensar em como eu vou divulgar meu trabalho, como que vai ser, como que eu vou, né, como que eu vou vender isso, no final das contas vai ser um produto, né? Acho que até o próprio Toda Poesia, eu acho que é um case gráfico, inclusive, porque graças ao Toda Poesia, a tinta neon veio parar nas capas de livro, né? Tipo, o livrão laranja, na época, eu lembro que era um negócio que era um livro que se destacava de absolutamente todos, né? E ele, Sim. com o bigodão. E isso também é importante para a juventude, porque como ele virou um ícone, quando você vai trabalhar Paulo Leminski com as crianças, criança bem pequenininha fala o poeta bigodão. Ele virou, né? E é uma coisa que a gente acha assim que, ah, não, mas reduziram, ele é um bigode. Cara, para essa geração, eles já nascem com uma referência, né? E esse bigode vira um lugar de intimidade, de bater o olho e falar Paulo Leminski. É isso Então, assim, mesmo. e isso é um ícone. A gente bate o olho e fala Marilyn Monroe, é Madonna, é Michael Jackson, Paulo Leminski. Então, assim, existe até uma questão publicitária visual que também, inconscientemente ou não, meu pai atingiu esse lugar de forma muito precisa e concisa, assim. E eu acho efetivamente que é a melhor porta de entrada para outra literatura, porque quando eu vou É, falar da minha trajetória de criança, eu sempre pensava nisso, que era assim, ah, meu, você é da poesia, mas a minha porta de entrada, obviamente, era a literatura dos meus pais, e teve um período que eu falei que eu não queria mais lê-los, porque como eu não conhecia tudo da Clarice Lispector, né, do Quintana, de outros escritores que eu gostava, eu não queria ser tão intoxicada por absolutamente todos os detalhes, já tinha meu lado psicológico, psicanalítico, né, e a obra deles eu queria parar, então os escritores que eram influenciados por eles, tipo Ricardo Silvestrin, era um cara que era e até hoje é a primeira coisa que faz quando chega, eu devoro. Então, assim, e isso me fez, com a maturidade, reler as chatices que eu tinha no meu colégio, Camões, né, a literatura, inclusive, né, os mineiros clássicos, Afonso de Guimarães e não sei o quê, e que eu achava insuportável. Até Cecília Meirelles eu não gostava. Não tinha como gostar, muito jovem, ficar gostando de, né, falando de pedra e calçada e a minha rua. Então, o fato de eu ter essa porta de entrada de uma literatura que me pegasse, me fez não descartar a literatura, a poesia, já de cara. Porque é isso que acontece com os jovens. Muitos vão dizer, eu não gosto de poesia. Então, é por isso que é muito importante um Paulo Leminski, uma Alice Ruiz, é, os caicaístas, os slams, né? O sim. rap, porque tem uma função dos caras olharem e falarem, cara, isso é poesia. E a partir É, disso, ir atrás de um Sérgio Vaz, né? De um Ferrez, e começar aí, pronto, aí já entrou, e daí vai começar a ler de um tudo, né? é, Que é, e isso é fundamental. Acho que o mais importante é, é a paixão pela coisa, né? O resto, aí é o leitor que faz o trajeto, né? é, isso aí. Cara, quero te agradecer demais por essa nossa conversa. Adorei, adorei, adorei. Foi muito bom te escutar, foi muito bom, enfim, trocar essa ideia com você. Obrigado. Lembrando a todos aqui, então, que Quando a Inocência Morreu, Estrela Ruiz Leminski está aqui nas livrarias e tudo mais. Muito E é obrigada. isso aí. Eu queria deixar Obrigado, um viu? último Vamos recado, lá, que é um vamos lá. recado que é um beijo para Juliet Funk, da Escola de Escrita, que graças a ela a gente se conhece. Queria deixar um grande beijo para Juliet. Recomendo para todo mundo conhecer a Escola de Escrita. O Quando a Inocência Morreu Maravilhoso. vem disso, de todo esse mergulho. E que eu e a Juliet a gente vai dar um curso de narrativas genealógicas Ah, que vai ser gratuito e as inscrições vão abrir agora. Vai ter uma versão online e uma presencial, e que a gente vai falar dessas pesquisas familiares e dispositivos de literatura para escrever sobre isso. Então, já deixo o convite, porque acompanhar aí na página da Escola de Escrita aqui e na minha, que já vamos ter novidades por aí. que legal, cara, que legal, excelente ideia. Pô, adoro a escola de escrita, adoro a Julieta, pô, é um lugar fantástico, né? Eu acho que
para todo mundo que pensa alguma coisa assim, vai lá na Escola de Escrita, que é maravilhoso, né? Acho que Exato. é isso mesmo. Obrigado, Estrela. Obrigada a Valeu você, pela conversa. querido. A gente Obrigada se vê por aí, mesmo. então. Combinado, amor? Obrigado, viu? Um beijo. Beijo, Beijo. beijo. Tchau, Tchau. tchau.